E aí, galera, tudo bem? Preparados para o nosso desafio, então? Porque eu disse que Parmênides era uma matéria difícil. Então, bom, a gente vai começar com o pré-socrático que mais é abstrato na sua teoria, certo? Então a gente vai falar de Parmênides de Eleia, ok? Basicamente, o Parmênides ele é de uma tradição tão antiga, mas tão antiga, que, bom, ele ainda escreve em poesia, certo? Ele é um poeta filósofo, é daquele momento em que os poetas são os grandes pensadores da sociedade. E a filosofia ela começa como um ramo da poesia, vamos colocar assim. Bom, então qual é esse poema de Parmênides, né? Por que Parmênides é tão importante? O poema de Parmênides é o poema sobre a natureza, certo? Esse é o título do poema dele. É um dos que a gente mais tem fragmentos sobre os pré-socráticos, porque em geral os pré-socráticos eles são muito antigos e a gente não consegue acesso ao material deles. Por exemplo, Heráclito, que é o filósofo que a gente vai tratar na próxima aula, o Heráclito ele tem muito pouca coisa. Aliás, talvez ele tenha escrito muito, mas a gente tem muito pouco do que restou dos escritos dele, certo? Bom, então Parmênides tem esse poema sobre a natureza, em que ele conta que, assim como todos os poetas, ele não criou o poema dele, certo? Os poetas gregos não criavam os seus poemas, mas eles acreditavam que eles ouviam o poema de uma musa inspiradora, certo? Então, o poema de Parmênides começa narrando a subida dele sobre um monte, onde ele lá no alto vai encontrar uma musa, uma deusa, que vai contar para ele o caminho para o conhecimento, que vai dizer para ele que o conhecimento basicamente tem dois caminhos, que eu separei aqui. Um é o caminho da doxa, o outro é o caminho da episteme. Então, basicamente, quando Parmênides chega lá em cima do monte, ele encontra a musa e a musa diz para ele: Parmênides, você tem dois caminhos, o da doxa e o da episteme. Os dois são caminhos para o conhecimento, só que um é o caminho para o conhecimento da opinião, certo? Um conhecimento que varia de pessoa para pessoa e que, portanto, não é um conhecimento que tem muito valor. O conhecimento que tem valor verdadeiro é o conhecimento da episteme, é o conhecimento por parte da razão, certo? Então, Parmênides é o primeiro a separar dois caminhos, duas formas de conhecer. Ou seja, a forma relacionada aos nossos sentidos, que vão ser individuais, que vai se relacionar à opinião de cada um, e o conhecimento racional, que aí sim vai ser alguma coisa comum, certo? Então, basicamente, os dois caminhos são esses. O caminho da doxa é o caminho da opinião. Quando a gente fala, por exemplo, de um paradoxo, a gente está falando de opiniões contrárias que coexistem numa mesma ideia, certo? Então, a doxa é o caminho da opinião, que não é valorizado pelo Parmênides e que não é valorizado, bom, por nenhum filósofo antigo. A opinião ela é sempre vista como aquilo que faz as pessoas discordarem. A minha opinião pode ser diferente da sua e, enfim, ela não é um conhecimento único, certo? Ela é um conhecimento que varia de pessoa para pessoa. Então, dessa maneira, a doxa ela não é vista como um conhecimento ideal para os filósofos. Inclusive, a palavra idiotia, né, a palavra idiota que a gente conhece, ela vem do grego e ela significa justamente o que é individual, o que é único, certo? Basicamente, o idiota no grego é aquele que não concorda com a opinião de mais ninguém e que tem uma opinião individual. Então, basicamente, a doxa ela não é o caminho que os gregos procuravam. A doxa ela está muito mais relacionada a uma idiotia do que a uma sabedoria, ok? Então, qual é o caminho da sabedoria mesmo? É o caminho da episteme. Episteme é a palavra em grego que dá em ciência, certo? E basicamente, essa ciência daqui é a ciência racional, a que não se guia só pelos seus sentidos, pelos sentidos de cada um, porque os nossos sentidos variam de pessoa para pessoa. Eu, por exemplo, não gosto de queijo, mas você pode ser apaixonado por queijo. Então, os sentidos variam de pessoa para pessoa. Mas a razão, ela é comum a todos nós. Todos nós somos capazes de compreender que 2 e 2 são 4, e basicamente qualquer conta de matemática ela é compreensível porque ela usa uma característica que é comum a todos nós. Não os nossos sentidos, mas a nossa razão. Beleza? Então, basicamente, o conhecimento verdadeiro para Parmênides é encontrado através da razão. E ele
despreza os nossos sentidos. Basicamente, então, ele vai desprezar os sentidos porque os sentidos são individuais, certo? Então, o que eu vejo do mundo é uma opinião minha, individual, e ele vai se guiar, o caminho dele para o conhecimento é a razão, porque a razão é comum a todos nós. Eu posso te compreender quando você fala alguma coisa racional, porque todos nós dividimos da razão. Beleza? Então, a princípio, esses foram os dois caminhos que a musa deu para ele. Obviamente, Parmênides escolheu o caminho da episteme, o caminho da verdade. E o que a deusa diz para ele, então, é uma coisa ao mesmo tempo óbvia e completamente nova. O que ela diz para ele é uma frase que a princípio pode deixar vocês meio irritados, mas ela disse para ele simplesmente que o ser é e o não ser não é. Muito óbvio, né? Basicamente, isso aqui é aquele ditado que todo mundo fala de uma coisa é uma coisa e outra coisa é outra coisa, certo? Então, é o princípio da identidade que a gente está falando aqui. O ser é e o não ser não é. O que a gente tem que fazer é tentar compreender essa obviedade, porque ela não é totalmente óbvia. E ela vai dar justamente em certas conclusões que não são nada óbvias à primeira vista. Então, vamos lá, vamos começar pensando sobre o que é esse conceito de ser, ok? Bom, ser é o conceito mais geral de todos, porque eu posso dizer que qualquer coisa é, não é verdade? Eu posso dizer que essa camisa é roxa, eu posso falar que esse quadro é verde, ok? Eu posso dizer também que eu sou o Arthur, que eu sou o professor de filosofia. Então eu posso estabelecer uma série de relações a partir desse verbo ser, ok? Basicamente, o verbo ser ele é o mais geral de todos, porque a gente pode usar ele para falar de qualquer coisa, tudo bem? Então, até mesmo as ideias, elas são ideias. Então, tudo é. Bom, o que não é, então, Arthur? O que não é justamente o que você não pode falar nada sobre aquilo, certo? Eu não posso falar sobre... eu não posso adicionar um predicado àquilo ali, ok? Então, basicamente, o que eu tenho que não é? Só uma coisa. Só o nada não é, ok? Então, vamos estabelecer que o nada é o contrário do ser. Porque o ser pode ser qualquer coisa. E o nada, bom, o nada não pode ser nada, ok? Então, tinha um professor que, quando ele me ensinou isso, ele brincava com a gente, dizendo que o nada não existia. E a gente ficava tentando dizer para ele que não, o nada existe, o nada é, sei lá, o espaço. E ele dizia, não, o espaço é o espaço. E a gente dizia, tudo bem, então o nada é o vácuo. E ele dizia, não, o vácuo é o vácuo. O nada, ele não pode ser absolutamente nada. E é aí que entra a abstração do Parmênides. Ele está falando, então, do ser para falar de todas as coisas, certo? E do não ser para falar, bom, do nada, ok? A gente até consegue pensar esse conceito de nada em outras línguas para tentar ajudar a gente. Por exemplo, como é que é nada em inglês, né? Deixa eu escrever aqui. Nada em inglês, vou puxar um daqui do não ser, porque é basicamente isso aqui. Nada em inglês é nothing. Que basicamente é não coisa, não é verdade? Então, o não ser é o nada. A gente tem isso não só em inglês, mas também em italiano, né? Niente é a mesma coisa, significa o não ser. Então, basicamente, quando a gente fala do nada, a gente está falando das coisas que não são. Das coisas que você não pode aplicar um predicado a elas. Tudo bem? Beleza? Então, o que ele está dizendo é, o ser tem que ser. E ele não pode nunca não ser. E o não ser, ele só pode não ser. O não ser nunca vai poder ser alguma coisa. Tudo bem? Tá complicado? Tudo bem, a gente vai facilitar. Vamos lá. Então, basicamente, o Parmênides está dizendo pra gente o princípio da identidade com relação ao ser, que é esse conceito mais geral de todos. A única coisa oposta ao ser seria o nada, beleza?
Então vamos lá, vamos continuar. Porque é a partir daí, é a partir dessa divisão entre o ser e o não ser, que ele vai começar a pensar a nossa vida. Então, por exemplo, vamos pensar o que é o nascimento. O nascimento, basicamente, é você passar da não existência para a existência, certo? Bom, mas a gente acabou de falar que o não ser é um conceito que a gente não pode falar sobre ele, que a gente não pode nem mesmo pensar sobre ele. Porque se a gente pensa nele, bom, aí ele já se tornou alguma coisa, certo? Então, basicamente, o nascimento não é racional. Por quê? Porque o ser, ele não pode ter vindo do seu contrário, do não ser. Beleza? Então, o nascimento, ele não pode existir por causa disso. A morte, por sua vez, bom, a morte é passar do ser ao não ser, da existência à não existência. Mas, como a gente já combinou, a não existência é um conceito absurdo, é um conceito impensável. Então, basicamente, seria também um absurdo pensar que o ser passaria a ser o seu contrário, certo? O ser simplesmente deixaria de ser de uma hora para outra. Então, quando a gente fala do ser, a gente está falando de alguma coisa que é eterna. Alguma coisa que nunca foi gerada, que nunca nasceu e que, portanto, nunca vai morrer também. Por quê? Porque tanto o nascimento quanto a morte implicam nesse conceito aqui de não ser, que a gente não pode pensar. Beleza? Então, o primeiro passo de Parmênides é, a partir desse princípio, a conclusão de que o ser é eterno. Ok? Vamos para a segunda, então. Além disso, Parmênides diz que o ser é uno e indivisível. Por que ele diz isso? Porque se o ser é o conceito mais amplo de todos, bom, você não pode imaginar que existam vários seres. Por quê? Porque o que diferenciaria um ser de outro ser, entende? Não existe outra coisa além do ser, só o não ser. A única coisa diferente do ser é o não ser. Então, basicamente, o ser ele não pode ser mais de um. Ele tem que ser apenas um. Porque se ele fosse mais de um, bom, você teria que diferenciar esses seres. E aí você criaria uma divisão que basicamente não existe, porque a única coisa diferente do ser é o não ser. Ok? Então, o ser é uno. E ele é indivisível porque se você pegasse esse único ser que existe e dividisse ele na metade, bom, o que separaria um do outro, né? O nada? Teria alguma coisa entre eles? Não pode ter. Então, se existem dois seres, não é possível que haja um vão entre eles. Então, só existe um ser. E o ser é indivisível, ok? O terceiro passo que Parmênides conclui é de que o ser é imutável. Ou seja, o ser não pode se alterar, porque afinal de contas é o mesmo princípio de antes. A única coisa diferente do ser é o não ser. Então, basicamente, o ser não pode mudar, porque qualquer alteração nele faria ele se tornar o não ser. Ok? E agora, o último ponto é a questão da imobilidade. O ser, ele não pode se mover, porque a gente só se move no espaço. Eu só ocupo o lugar em que eu não estou, certo? Então, basicamente, qual é o lugar que o ser ocuparia? O não ser, que, de novo, é um conceito absurdo, é um conceito impensável. Então, basicamente, a mobilidade ela não pode existir porque não há espaço onde não há o ser para o ser caminhar. Então, basicamente, o que Parmênides concluiu a partir do princípio de identidade é que se o ser só pode ser e nunca pode não ser, então ele deve ser eterno, ele nunca nasce e nunca vai morrer, ele deve ser uno, ele não pode ser múltiplo, e esse uno não pode ser dividido. Além disso, o ser é imutável, ele jamais vai se transformar no seu oposto, e ele é imóvel, porque ele não tem um espaço para mobilidade, ok? Então, gente, basicamente, esse é o Parmênides, e ele é esse poço de abstração que eu falei para vocês que existe entre os pré-socráticos, tudo bem? É muito importante a gente saber quem é o Parmênides para a gente poder criar uma oposição ao Heráclito, que é o filósofo da próxima aula.